toda a sua igreja. Pai querido, confirma a vitória e a bênção, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A irmã vai passar uma salva. Você que trouxe a oferta, você que trouxe o seu dízimo, deposita cantando comigo bem alegre. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. E nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exaltado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Está escrito no livro do patriarca Jó, capítulo 23, e versículo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do patriarca Jó, capítulo 23, e versículo 4, para a nossa meditação. Quem encontrou, dá glória a Deus. Aleluias. Jó fica mais ou menos no meio da Bíblia. É Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, até Jó. Fica antes de Salmo. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: ah, se eu soubesse, ou poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com a boa ordem exporia antes ele a minha causa, a minha boca encheria de argumento. Recapitulando: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, a minha boca encheria de argumento, saberia as palavras que ele me responderia e entenderia o que me disseste. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender a tua palavra. Assentando, pode ocupar as mãos e glorificar o Senhor com bastante palma e glória a Deus e aleluias. Queridos irmãos, no livro do profeta, do patriarca Jó, Jó significa voltado para Deus. Jó era contemporâneo de Abraão. Ele viveu na mesma época que Abraão. Se você for olhar esse livro, alguns historiadores falam que quem escreveu a metade dele foi Moisés. Então a gente vai observar, meus irmãos, que esse homem era um homem justo, sincero, reto, temente a Deus e que desviava do mal, um homem paciente. Mas quando a gente estiver olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que por causa desses atributos louváveis que Jó tinha, o inimigo ele estava rodeando Jó, o inimigo estava observando a vida de Jó. Pode ter certeza, no momento que você está sendo fiel a Deus, o inimigo sempre ele luta, ele sempre peleja, ele sempre usa alguém para te perseguir, seja dentro da sua casa, seja no meio da sua família, seja no local da onde você trabalha, até mesmo dentro das igrejas. A gente vê muito isso, né? Como o pastor Márcio falou, que ele foi perseguido, né? Pessoas levantaram calúnia contra ele, não só por ele, mas eu acredito que todas as pessoas que estão aqui sempre passou por isso, ou já passou por isso. Mas o que me chama a atenção é que esse homem ele foi perdendo os seus bens,
esse homem foi perdendo tudo, e ele continuou íntegro e sincero na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que por causa da sinceridade dele, né, Satanás, ele vai observando a vida de Jó. A gente sabe que o inimigo da nossa alma, o querubim caído, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não tem esses atributos que Deus tem, mas ele estuda a vida da pessoa. Se o seu olhar estiver em direção de alguma coisa, sempre o seu olhar alguma coisa, ele sabe que você está desejando aquele algo que você está olhando. Vamos supor, se eu passar em frente a uma agência de um carro, eu sempre olhar aquele carro, se vendeu ou se ele está lá, eu estou almejando meu coração de comprar aquele carro um dia. Então Satanás, ele estuda, meus irmãos, o nosso gesto. Satanás, ele não desiste nunca. Ele vai observando Jó, e ele observa que Jó tem uma fraqueza. Apesar que Jó era um homem íntegro, sincero, reto perante a Deus, mas ele tinha uma fraqueza. O texto sagrado, ele deixa bem claro que Jó, ele vai dizer: o mal que eu temia me sobreveio. Qual o mal que Jó temia, que sobreveio a ele? Jó, ele tinha medo de perder a sua família, ele tinha medo de perder os seus bens, ele tinha medo de perder, né, a sua fazenda, ele tinha medo disso. Mas a fé de Jó não estava alicerçada nos bens materiais dele. Satanás não sabia disso. Então a gente vai ver que Satanás, quando o nosso Deus, ele teve uma reunião com os anjos, né, com os filhos de Deus, que é os anjos, no céu, Satanás intrometido, ele se aparece também lá. E Deus vai perguntar para ele: de onde você veio e para onde você vai? Ele vai dizer: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E a primeira vez na Bíblia Sagrada, se você for olhar de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, o 31.173 versículos, 1.189 capítulos, você vai observar que Deus nunca, na história de Jó, Deus dá exemplo, como deu exemplo de Jó, falando que ele era um homem íntegro, reto e temente a ele. Deus dá exemplo de Jó para o próprio Satanás. Você acha que Deus ia dar exemplo de alguém, sendo que Deus não conhecesse? Deus, meus irmãos, ele conhece todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Quando Deus, meus irmãos, fez os anjos, né? E quando Deus, ele formou os anjos, ele participa, né, da eternidade. Eles não é eterno, eles participam da eternidade. Nós não somos eternos, mas um dia nós vamos participar da eternidade. Eterno aqui é somente Deus. Deus criou o querubim na maior excelência, na boniteza, né, para adorar o seu nome. A Bíblia vai dizer que ele era coberto de pedras preciosas. Quando ele andava, a beleza dele, quando ele caminhava, era tão belo, que parecia que estava tocando harpa, saltério, flauta. Ele andava e ele era muito belo, até que ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. No dia que ele observou a sua vida, ele observou a sua beleza, a mente dele já mudou. Ele pensou: eu subirei e estabelecer o meu trono maior do que o Altíssimo. Mas só que antes de nós irmos com a pergunta, Deus já tem a resposta. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que o querubim caído ia levantar contra ele. Mas por que nos fala assim? Porque Deus criou o querubim, porque Deus criou o homem. Se o homem ia pecar, ia falhar, o querubim também ia pecar, ia rebelar contra Deus. Meus irmãos, Deus, ele deixa o livre-arbítrio para o homem. Deus deixou o livre-arbítrio para o anjo. Deus, meus irmãos, ele deixa dois caminhos para nós decidir qual o caminho que nós devemos prosseguir. Se é o caminho largo ou se é o caminho estreito, né? Se é o caminho apertado ou se é o caminho largo. Porque o caminho apertado, às vezes, meus irmãos, nós passamos chorando, às vezes nós passamos, né, lamentando por tanta calúnia, por tantas coisas que vem no dia a dia a nossa vida. Mas a gente percorre aquele caminho porque nós sabemos que
que o sofrimento do tempo presente está produzindo um peso de glória no ser revelado no porvir. Nós sabemos disso. Então Deus já sabia de todas as coisas. Deus deixou o próprio Satanás escolher, que era o querubim, escolher qual o caminho que ele queria seguir. Então a gente vai observar aqui, meus irmãos, que ele não é onipresente, mas ele é muito rápido. Na mesma hora que ele está aqui, basta um estralar de dedo que ele já está lá nos Estados Unidos. Ele fala: eu vim rodear a terra e passear por ela. Você vai ver a rapidez desse demônio, desse diabo. Então, meus irmãos, Deus começa a dar exemplo de homem. De homem, meus irmãos, é igual nós, que tem pele, né, que veio do pó da terra. Deus começa a dar exemplo dele, porque Deus conhecia o coração de Jó. O que Deus está pensando de você aqui essa noite? Qual é o exemplo que Deus está falando de você aqui essa noite? Será que você é crente? Será que você é fiel na hora que ninguém está te vendo? Será que você é temente a Deus entre quatro paredes, na hora que ninguém está te enxergando, dando serviço, onde ninguém está te vendo? Você é temente a Deus? Você é sincero na presença dele? Qual o testemunho que Deus está dando de você para Satanás? Porque Deus dá testemunho de nós para o diabo. Se você olhar em Apocalipse capítulo 12, você vai ver que Satanás fica dia e noite nos acusando perante Deus. Então Deus vai dar testemunho de nós também, porque Satanás ele fica nos acusando. Imagina Satanás falando: olha, não abençoa o Paulo não, porque ele pecou, ele errou, ele falhou. Imagina agora o nosso advogado fiel, como diz o apóstolo do amor, 1 João capítulo 2: filhinho, escreva essas coisas para que não pequeis, mas se todavia vós pecar, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É Ele, meus irmãos, que morreu na cruz para nos perdoar. Uma vez que nós levantamos a mão, aceita Cristo, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Se nós falhar, se nós pecar, nós dobramos o nosso joelho no chão, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Então você vai ver que esse homem chamado Jó, ele tinha medo de perder as coisas. Então Satanás veio com um relâmpago, saiu, né, arrebatando as ovelhas com um raio que caiu do céu. Os sabeus foi lá e matou a espada os trabalhadores, roubou os camelos, roubou as juntas de boi. O vento veio do deserto, bateu na casa onde estava o seu filho primogênito, a casa caiu, matou todos. Um veio falar para Jó, e quando um acaba de falar, o outro vem trazendo uma notícia. Quando falou que os filhos de Jó, né, morreu os 10 filhos dele, junto com a filha dele, mas a uma filha que ele tinha, né, se me fala a memória, uma filha que ele tinha, né, e o resto ele tinha 10 filhos. A Bíblia vai dizer, 3 filhos que ele tinha e 7 filhos. 3 filhos e 7 filhos. Quando ele acaba de falar sobre os filhos de Jó, ele não aguentou, ele rasgou as suas vestes, ele jogou pó, ele rapa a sua cabeça, joga pó sobre a tua cabeça, e ele cai ajoelhado. Se você for olhar nos manuscritos original, ele não aguentou quando falou da sua família. Você quer ver, meus irmãos, tocar na sua estrutura, tocar em você quando mexe com a sua família? Jó ele não aguentou, ele caiu prostrado. Mas imagina o inferno todo levantando e falando: agora ele vai blasfemar, agora ele vai pecar contra Deus. E ele pegou e falou: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nem por causa disso Jó não atribuiu Deus falta alguma. Ele sabia que Deus deu para ele, e que tudo que o diabo tomou, ele sabe que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Satanás jamais, meus irmãos, ele vai tocar em mim, vai tocar em você, vai tocar em alguém fora, se não for permissão de Deus. Até alguém, meus irmãos, que está no mundo aí fora, praticando mal, se Deus não permitir que Satanás não toque, Satanás não vai tocar. Então a gente vai ver, meus irmãos, que entre meio isso tudo, agora Deus novamente vai ter reunião com os anjos, para
falando o que estava acontecendo sobre a face da terra. Então, agora Deus fala: está vendo? Você mandou tocar nos bens do meu servo. Ele não pecou, ele continuou íntegro na minha presença. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele sempre vai ter uma carta na manga. Ele falou assim: ó, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará. Então toca agora na saúde dele. Por que, meus irmãos? Porque Jó, ele tinha uma mente, sabe de quê? De administrador. Se uma pessoa que tem a mente de administrador, mesmo se ele perder tudo, ele começa a conquistar tudo novamente. Porque ele sabe fazer dinheiro, ele sabe conquistar, ele sabe trabalhar. Tem pessoas que vão perder tudo hoje, mas amanhã ele consegue ganhar tudo novamente. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria para ele novamente. Ele pode perder tudo, mas o nosso Deus dá sabedoria para conquistar tudo novamente. Então agora vem a chaga maligna, a qual Jó, ele vai falar que quando ele conversava, as pessoas colocavam a mão na boca em reverência a ele, porque Jó, meus irmãos, ele tomava banho no leite, né, e lavava os pés na manteiga. Tão nobre que Jó era. Jó, ele fala que ele era os olhos do cego, ele era os pés do aleijado, ele ajudava as pessoas. Jó, meus irmãos, não era exaltado. A Bíblia vai dizer que ele subia no monte, né, no final da tarde, fazendo o papel de sacerdote, falando: olha, Senhor, se os meus filhos tiverem pecado, perdoa ele, porque, aleluia, eles são meus filhos. Ele orava para os seus filhos. Imagina um homem desse, meus irmãos. Um homem desse era um homem, meus irmãos, de colocar ele na vitrina, né? Colocar ele ali para todo mundo ver, que tem que pegar exemplo dele. Mas a Bíblia vai dizer que passou um certo tempo, agora vem a chaga. E a Bíblia vai dizer que a boca dele brotava tumores. Ele começou a ser coberto de chagas, de tumores que fediam muito. As pessoas não conseguiam passar perto de Jó, tão fedendo que Jó estava. E agora 3 amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, ficou sabendo que Jó estava acontecendo com Jó. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim: vamos lá dar um amigo para Jó, vamos chorar juntamente com ele, vamos lá consolar o nosso amigo. Aí ele chega lá, na hora que vê Jó de longe, ele não conhece Jó, ele rasga suas vestes também, ele joga pó sobre a tua cabeça e ele fica 7 dias do lado de Jó, vendo o sofrimento de Jó. Mas quando passam os 7 dias, agora que Satanás calou a boca, agora vem a voz, sabe de quem? A voz dos seus amigos. A voz dos seus amigos agora não veio para consolar, as vozes dos seus amigos veio para acusar, para apontar o erro deles. Isso que acontece, meus irmãos, muitas vezes na minha e na sua vida. Às vezes nós estamos fazendo tudo certo, e tem pessoas, meus irmãos, que sempre vai caçar alguma falha, algum erro, alguma coisa em nós, porque nós não somos perfeitos, e sempre a pessoa vai querer nos acusar. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, ele conhece, meus irmãos, a nossa sinceridade. A Bíblia vai dizer que eles vai só falando com Jó, Jó vai defendendo, vai falando com Jó, Jó vai defendendo. Mas teve uma hora que Jó, ele pegou, ele começou a gritar por misericórdia. O versículo que nós lemos, ele vai dizer: ah, se eu soubesse